Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar um capítulo muito especial, o último capítulo do Evangelho de João. A última aparição de Jesus, antes dele subir, ascender aos céus, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Terceira aparição de Jesus, né? Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, as filhas de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram nada a noite toda. Veja bem, aparentemente Simão Pedro tinha voltado à sua velha atividade de pescador, que ele era um pescador. Antes de ser discípulo do Senhor, o Senhor o encontrou como pescador. E ele, como já não estava crendo que nada poderia acontecer, e ele já estava talvez um pouco desanimado, eu vou pescar. Talvez você já tenha passado por essa situação, né? Você já cansou de esperar as suas promessas, você já desanimou do Evangelho. Não faça isso, não faça isso, porque o Senhor é cumpridor das promessas. Pode parecer que demora, pode demorar 38 anos, como demorou para aquele homem que ficava ali à beira daquele tanque de Siloé esperando um milagre acontecer. Pode demorar muitos anos, como a mulher do fluxo hemorrágico, mas o Senhor virá. O Senhor é fiel nas suas promessas e Ele não tarda. Ele sabe a hora certa que você está preparado para receber a sua bênção. Então, não vai pescar não. Aguarde o Senhor. Aguarde na promessa do Senhor. Ele vai te encontrar. Aleluia. Ao amanhecer, olha assim, Jesus estava na praia. A noite estava muito longa, estava escura, não pescaram nada, mas de manhã, olha quem estava na praia, o Senhor Jesus. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, e tão cheia de peixes que ela estava. E o discípulo a quem Jesus amava, o da autoestima, o João, o que está escrevendo esse evangelho, que amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu a capa, pois ele havia tirado para trabalhar, e saltou na água. O Pedro é impulsivo, lembra, né? Ele já não quis nem saber, não quis nem esperar o barco chegar, não, já vou já ao encontro do Senhor. É o Senhor, eu tô indo. Você talvez esteja lançando a sua rede do lado errado, porque você não está ouvindo a voz do Senhor. Se você ouvir a voz do Senhor, você vai aprender a lançar essa rede do lado certo. Aleluia! Essa rede significa lançar a palavra. Talvez você já tenha lançado essa palavra muitas e muitas vezes, e parece que ninguém quer ouvir, que ninguém quer se converter, porque os peixes representam as almas que nós temos que ganhar para o Senhor. Não é verdade? Almas, nós queremos almas. E aí você lança a rede, você lança essa palavra, e nada acontece. Aí um dia o Senhor te dá a direção. Lança nesse lugar aqui, desse lado aqui vai funcionar. E aí você lança e de repente um monte de peixe, um monte de almas na sua rede que você nem vai poder recolher, de tantas que serão salvas por causa da palavra que foi lançada pelo Senhor no lugar certo, no momento certo. Mas o Senhor precisa de alguém que lance essa rede. Ele tem a palavra, você está com a rede e você tem que lançar ela debaixo dessa palavra. Aleluia!
O discípulo a quem Jesus amava disse que era o Senhor, e ele vestiu a capa e saltou na água. Você também, hein? A hora que você ouvir é o Senhor, saia correndo. Pare tudo o que você estiver fazendo e vá lá. E vá ouvir o chamado e vá ter com o Senhor, falar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor. Faça isso, é maravilhoso. Os outros ficaram no barco e puxaram o barco até a praia, a rede que estava carregada, pois estavam a apenas 90 metros de distância, então eles não estavam muito longe, né? E quando eles chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Da onde será que veio aquele peixe, hein? Jesus já estava ali, ó, com o peixe e com o pão assadinho, já prontinho para eles. Eles lá a noite inteira tentando pegar um peixe, tentando pegar alguma coisa e nada. E Jesus, quando eles chegam, já famintos, eu acredito, né? Porque tinham passado a noite pescando, tentando pescar. E o Senhor já estava ali com o peixinho pronto, já estava tudo preparado. Você fica aí se debatendo, você fica aí reclamando, você fica aí achando que nada vai acontecer, ó. O peixinho já está até assado para você. É só chegar lá e comer. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Pegue esses peixes que você pegou, lançando a palavra, lançando a rede sobre a palavra do Senhor. Traga para o Senhor Jesus. Traga para Ele. Vai cuidar dos peixes para você. Ele sabe cuidar de peixe, viu? São almas, né? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, já pensou? Numa única tacada, 153 almas? E no entanto a rede não arrebentou. Que milagre que foi maior? Os 153 peixes ou a rede não arrebentar? Saiba que quando você está debaixo da fé, debaixo dessa palavra, pode ter um monte de peixe na sua rede. Você vai dar conta de todos eles. Você vai conseguir arrastá-los até a praia para que eles possam ser entregues ao Senhor Jesus. Amém? Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Porque eles sabiam muito bem que era o Senhor. Talvez você também, alguma vez, você vai ouvir a voz do Senhor e vai ficar pensando: eu não vou perguntar se é Ele, porque eu sei que é Ele. Quando a voz do Senhor falar no seu coração, você não vai ter dúvidas. Você vai saber que é Ele. Aleluia! Então Jesus serviu o pão e o peixe a eles. Olha que lindo, né? Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses aí? Ou seja, você me ama mais do que todas as pessoas que você conhece, com as quais você convive? Mais do que esse mundo da pesca que você vive? Você me ama mais do que tudo isso? Mais do que todos? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou muito triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E ele disse: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Olha que coisa, que ensinamento que o Senhor tem para nós aqui, né? Talvez você tenha negado o Senhor Jesus 1, 2, 3 vezes, como fez o Pedro. Jesus o fez repetir 3 vezes que ele o amava. Ele perdoou Pedro todas as vezes que Pedro negou, porque Pedro o amava, né? Então, o Senhor estava fazendo uma recomendação a Pedro, né? Alimente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Sabe como que você cuida de ovelhas? Com a palavra. A palavra alimenta as ovelhas. Nós somos as ovelhas, né? O Senhor é o nosso pastor. Então, nós somos aqueles que conhecemos a palavra, nós temos a responsabilidade de cuidar e alimentar ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, você se vestia
como você queria, você podia agir como você bem entendia. Ia para onde você queria, mas agora, quando você for velho, você estenderá as mãos assim, ó. E outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. Pedro foi alertado por Jesus de que morte ele havia de morrer. Seria arrastado para um lugar onde ele não queria ir. Seria preso, seria morto como Jesus foi morto e crucificado. Com a morte que ele iria glorificar a Deus. A sua morte glorifica a Deus. Que morte? Nem sempre a morte física que Jesus está se referindo aqui, no caso também era física, mas a morte do seu ego, a morte da sua própria vontade, a morte da sua carne, a morte dos seus desejos. Essa é a morte que Jesus quer que nós, com a qual nós possamos glorificar a Deus, morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Essa é a morte que glorifica o Senhor. Essa é a morte que Pedro conheceu, além de conhecer a morte física também, pela qual ele morreu pela causa do Evangelho. Mas hoje nós temos que entender que nós temos que matar a nossa carne e nós temos que viver para o Senhor. É o que o Senhor espera de nós e nada menos do que isso, porque Ele fez muito mais do que isso por nós e nós temos que retribuir, nós temos que ter gratidão e nós temos que saber que não há outro caminho para nós voltarmos para aquele lugar que foi perdido lá no Jardim do Éden, para o qual nós temos que retornar para termos a vida eterna que está escondida em Cristo Jesus. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, que era o João, né? Aquele que havia se reclinado perto de Jesus. Ele quis deixar bem claro quem ele era, né? Sabe aquele que reclinou perto de Jesus? Sou eu mesmo, o João, o amado, o da autoestima, né? Eu quero muito ser como João, saber que eu sou amada pelo Senhor, né? Durante a ceia, perguntado: Senhor, quem o trairá? Ele estava contando de que discípulo Jesus estava se referindo. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Pedro perguntando de João: e com ele? O que vai acontecer com ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Ele falou: deixa o João aí, deixa que eu cuido do João, cuida da sua vida, cuida de seguir-me, deixa que eu cuido dele, não fica preocupado com os outros, como que vai ser a vida do outro, como que o senhor vai agir, como que o senhor vai operar na vida do outro, isso não importa para você. O que importa é o que Jesus vai fazer na sua vida e o que você tem que fazer na sua vida, segui-lo, seguir a Jesus. Essa é a ordem do Senhor: siga-me, vem e segue-me. Pregue essa palavra a tempo, fora de tempo, dá um jeitinho de pregar essa palavra todos os dias para muitas pessoas, para o máximo que você puder. A internet é uma excelente ferramenta para isso hoje, né? Nem sempre foi assim, mas a palavra nunca deixou de ser pregada. Essa palavra nunca deixou e nunca vai deixar de ser pregada, porque ela não muda e ela vai se cumprir, tintim por tintim, vírgula por vírgula. Nem nada vai ser tirado dessa palavra até que ela seja totalmente cumprida. Por isso diz assim, porque ele te fez essa pergunta, espalhou-se na comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria, mas não foi isso que Jesus disse, né? Não foi isso que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? E ele diz: esse é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que o seu relato é fiel. O apóstolo João foi o único apóstolo que não foi morto por morte, vamos dizer assim, matada. Morte matada existe? Morte com espada, morte com cruz, morte cortando ao meio. Cada um teve uma morte pior que os outros. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui só para contar como que morreram todos os 11 apóstolos do Senhor, exceto o João, que morreu na ilha de Patmos, porque lá ele teve a revelação do livro de Apocalipse, que ele deixou registrado também. Então João foi o que mais viveu, foi o que teve vida mais longa,
foi o que foi levado prisioneiro, mas ele não foi morto, ele morreu de morte natural. E Jesus também, ele diz, fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, eu suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Foi tanta coisa que Jesus fez em tão pouco tempo que não seria possível relatar todos os feitos dele em livros que houvesse quantidade suficiente para registrar tudo aquilo que o Senhor fez. E ele continua fazendo, e ele quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida de todos aqueles que creem e que o recebem verdadeiramente como único e suficiente Salvador, como único Senhor de suas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te dê rema dessa palavra, que Ele se revele a você, que Ele seja revelado no teu espírito e que você possa viver intensamente a sua vida com Cristo Jesus, porque a vida com Cristo Jesus é maravilhosa. As pessoas dizem, ai, vida de crente é duro, né? Não é não, irmão. Vida de ímpio é dura. A vida do crente não é dura, não. Viver com Jesus é muito bom, é muito satisfatório, é muito pleno de alegrias. Ela não deixa você ser enganado por esse mundo, pelas mazelas desse mundo, pelas coisas terríveis que esse mundo tem para oferecer. Não, você não vai ser enganado e nem confundido. Você sabe de onde você veio, o que você está fazendo aqui e você sabe para onde você vai. Isso não tem preço. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa seu like e também compartilha com as pessoas que você ama, que você foi edificado. Se você foi edificado com essa palavra, e hoje nós terminamos o Evangelho de João. Amanhã a gente começa Atos dos Apóstolos, um livro lindo. Antes de Atos eu vou fazer um outro vídeo com uma revelação de Jesus em todos os livros da Bíblia, que uma amiga minha me pediu. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.